Forma de alumínio, beleza. Esse é o material que eu recomendo. Mas e agora, Gabriela? Qual que eu compro? A redonda com fundo fixo, a redonda com fundo falso ou a redonda com cone no centro? Vamos lá. Quais são as que eu recomendo para você? Depende. A com cone no centro é uma das melhores. Por quê? Porque aqui eu consigo fazer massas mais delicadas e massas mais densas. Vamos começar por essa daqui, que aí eu explico melhor. Essa do fundo falso, ó, ela é boa, pra quê? Pra desenformar. Eu consigo desenformar com muita facilidade, quer ver? Você pode colocar um copo, a forma em cima, desenformou, claro, né? Desgrudando das laterais o bolo. Então, desenforma com muita facilidade. Aqui o problema não é o fundo falso, ele é ótimo, se você quiser, é ótimo. O problema é que ela é grande, então eu tenho 24 centímetros de diâmetro. Essa forma aqui deste tamanho, ela não serve para alguns tipos de massas. Por exemplo, massa de bolo pão de ló. Por quê? Eu até posso fazer, só que ele vai dar uma baixadinha no centro. O bolo pão de ló é uma massa super delicada, né? A gente tem ali muito ovo, muito ar incorporado, e é esse ar incorporado nos ovos que vão fazer a massa crescer, certo? Então eu tenho pouca estrutura nessa minha massa. Se eu coloco um bolo pão de ló dentro de uma forma, dependendo do tamanho, claro, né? Também, se você for colocar, por exemplo, um bolo médio dentro de uma forma de 24 centímetros, aqui no centro, o bolo pão de ló vai dar uma baixada por causa dessa pouca estrutura na massa. Então, bolo pão de ló é uma massa mais delicada. Quanto mais superfície de aderência eu tiver para essa massa aderir e crescer, melhor. Então, para massas mais delicadas, eu recomendo essa daqui, que é uma forma com cone no centro, tá? Porque aqui eu tenho mais aderência, a massa vai aderir tanto na lateral quanto no cone. Aqui eu consigo assar melhor e mais rapidamente as massas, porque eu tenho calor no meio e na lateral, no fundo e em cima. Então eu tenho calor distribuído. Lembra que as massas, elas assam de fora para dentro, certo? Aqui eu tenho calor na parte do meio do bolo, então eu asso mais rápido. Aqui eu não tenho. Aqui eu vou depender realmente de assar de fora para dentro. Então o tempo é maior para assar uma massa dentro desse tipo de forma. E aí, vantagens e desvantagens do fundo fixo e do fundo falso, né? Esse aqui é o fundo fixo, alta. Aqui, se você coloca um bolo pão de ló, ele vai dar uma baixada? Não. Só que você tem que ter cuidado ao desenformar essa massa, porque é uma massa super delicada, eu tenho uma altura boa, então se você vira com um pouquinho menos de cuidado, essa massa vai cair e aí pode quebrar. Então, a gente tem que ter mais cuidado quando a gente trabalha com uma forma de fundo fixo e sem cone no centro. Aqui eu consigo ter mais resistência na massa. Olha só que interessante. Vamos lá, comparar. Aqui eu tenho a casca do meu bolo, vai ficar só na lateral, certo? Então, eu tenho uma estrutura no meio mais delicada. Aqui eu tenho a casquinha fora e a casquinha no centro, né? No cone. Então eu tenho uma resistência aqui, eu tenho uma resistência aqui. Por isso, nessa forma, eu tenho um pouquinho mais de estrutura depois que o meu bolo tá assado, porque eu consigo ter essa parte que é a casca do bolo, né? Mais sequinha, consequentemente mais firme, em todos os lados. E aí eu consigo mais estrutura nessa massa, eu tenho mais facilidade para desenformar. Perfeito? Então, essas são as formas de bolo. Essa aqui tem 24 de diâmetro, essa tem 20, essa também tem 20. Só que essa tem cone no centro, tá? São proposições diferentes, propostas diferentes para dependendo do tipo de massa. Essa aqui é uma massa mais densa, maravilhoso. Bolo de chocolate, bolo de baunilha, né? Essa aqui é um bolo pão de ló, um bolo de laranja, com cone no centro, para dar mais resistência nessa massa. Beleza?
Qual é o tipo que eu posso ter em casa, Gabriela? Bom, eu recomendo que se você não tem nenhuma forma, você compre essa daqui, mas não de 20, de 24 centímetros, para você comprar uma só. De 20 você vai precisar de duas, porque geralmente as massas que eu faço, né, são em formas maiores do que essa. Se você usar só uma forma, você vai sobrar massa, e aí você tem prejuízo. Então compra uma de 24, né, essa aqui geralmente tem 8 de altura, com um cone no centro. Para bolo, essa que eu recomendo, essa vai ajudar muito você.